Olá, boa tarde. É bom estar consigo neste feriado 1º de dezembro de 93. Hoje propomos-lhe duas séries, Ação em Miami e ainda Kung Fu. What is it, Lieutenant? You know this guy? Lieutenant? Yeah, I know him. You think he had something to do with cooling out the bust? He had everything to do with it. He was the last one out of the John. Who the hell is he? Jack Gretzky. He used to work for the intelligence community. Let this be a warning. Never teach your lesson, you'll never You'll remember this night for sure. Assim já sabe, a partir das 15h30, não deixe de ligar para cá, de colaborar, de participar, de marcar pontos. Telefone para os seguintes números: 797-8214, 797-8337, 797-8289, são os telefones da Rede Lisboa. Ou então ligue para os estúdios do Porto, para o 71-8517, 710977, indicativo 02. Então, até mais logo. Desejamos-lhe a continuação de um ótimo feriado. Olá, viva amigos, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Agora Escolha, neste feriado 1º de dezembro de 93, Dia Mundial da SIDA, um dia que exige, na verdade, muita, mas mesmo muita solidariedade. Fiquem bem na nossa companhia e estamos também na companhia do nosso Tampinhas, que é louquinho por free sumo de quid, laranja ou ananás e, sobretudo, adora a miudagem. Mas vamos às nossas propostas para hoje. No Bloco A, Ação em Miami com imagens bem sugestivas. No Bloco B, como opção, Kung Fu e o mistério das artes marciais. Faça a sua escolha, faça a sua opção. What is it, Lieutenant? You know this guy? Lieutenant? Yeah, I know him. You think he had something to do with cooling out the bust? He had everything to do with it. He was the last one out of the John. Who the hell is he? Jack Gretzky. He used to work for the intelligence community. Let this be a warning. Never teach your lesson, you'll never You'll remember this night for sure. No Bloco A, Ação em Miami e os serviços secretos. No Bloco B, as artes marciais e Kung Fu. Vamos agora às chamadinhas. Eu quero aí a sua chamadinha. Não sei para onde é que vocês andam. Estive ali bem pertinho dos telefones. E hoje há menos chamadas. É feriado, devem andar por aí a passear ou então deitaram-se muito tarde, com certeza. Ora, muito bem, não deixem de participar e ligar para cá. Marquem os seguintes números: 797-8214, 797-8337 ou 797-8289. São os telefones da Rede Lisboa, dos estúdios da 5 de Outubro, onde nos encontramos diariamente em direto.
Telefones da Rede do Porto, 718-517, 71977, indicativo 02. E voltamos de novo ao passatempo, o desporto e o Tampinhas. Vamos a mais uma pequena história. Vocês sabem qual é a última ideia do Tampinhas agora? Meteu-se-lhe na cabeça que há de ir aos Jogos Olímpicos. E não há ninguém que o agarre, que está com esta ideia fixa. Bom, ele quer ser a maior tampa desportista do mundo inteiro. Imaginem só a loucura. O Tampinhas agora só tem um pequeno problema. Não sabe que modalidade é que há de escolher. E não é que o skate ainda não é uma modalidade reconhecida nos Jogos Olímpicos. Que discriminação, pensa o Tampinhas. O melhor mesmo é concorrer a todas as modalidades e beber litros e mais litros de Frissum Kid. Para ter muita força. Aliás, um parêntese. Eu tenho andado com muita gripe, isto é verdade. Ontem fui à cozinha, bebi uma garrafa de 1,5 litro de Frissum Kid de laranja, fiquei cheia de forças, como vocês veem, e desta cor. Já perceberam? Ora, muito bem. O nosso Tampinhas passa a vida a treinar agora. Não para um minuto. E pelas suas contas, bastam apenas algumas garrafinhas de Frissum Kid e latinhas para conseguir conquistar todas as medalhas de ouro dos próximos Jogos Olímpicos. É perfeita loucura. É muito traquinas este nosso Tampinhas. Enviem para cá desenhos A3 e A4 bem coloridos, com uma frase muito criativa, e o passatempo é dirigido a jovens até aos 13 anos de idade, inclusive podem pedir ajuda aos familiares e amigos, é claro. E agora vamos ficar com imagens da natureza. Imagens da natureza. Os pântanos. Os charcos e pântanos do nosso interior têm grandes dificuldades em resistir às repetidas agressões do homem, para os quais representam apenas um ninho de mosquitos e um lugar perdido. Porém, estes pântanos constituem um pequeno mundo e abrigam uma grande variedade de seres vivos que rastejam, voam e nadam. Alguns, como a pulga d'água, com patas compridas, ou os pequenos girinos, constantemente em movimento, passam a sua vida inteira à superfície. Outros animais, pelo contrário, utilizam tanto o ar livre como a água profunda dos pântanos para se esconderem em caso de perigo ou simplesmente para se reproduzirem. Para as rãs ruivas, ainda é mais complicado. Elas só vivem no pântano quando são jovens, sob a forma de girinos, e algumas semanas mais tarde abandonam-no como adultas. Passa-se o mesmo com as libélulas, cuja larva fica, por vezes, mais de 4 semanas debaixo d'água antes de sair para o ar livre, sob a forma de um inseto voador. Mas entre todos estes seres vivos que habitam praticamente o mesmo meio, existe toda uma série de relações, por vezes bastante complicadas e muito evidentes. Por exemplo, a relação muito simples que une a larva da libélula faminta e o girino, que não exige nada de ninguém. As grandes larvas das libélulas alimentam-se ocasionalmente das suas parentes mais novas, que acabavam, sem dúvida, de saborear uma pequena minhoca. Se as larvas das libélulas revelam as suas proezas à luz do dia, os pântanos abrigam outros predadores que se disfarçam como pequenos galhos para enganarem melhor as suas futuras presas.
fortemente a sua presa, este belo inseto aproxima-a lentamente do seu aguilhão e crava-lhe no seu corpo. Uma pequena injeção de saliva tóxica fará com que a presa morra. O veneno tem o poder de liquefazer os órgãos, por isso nada mais resta ao inseto senão saborear a sua presa sugando-lhe o interior. Felizmente, os outros habitantes da zona não se assemelham de todo a este, apesar de entre os tritões alguns modelos serem dragões em miniatura. Outros, como o macho do tritão alpestre, possuem um fato com cores brilhantes, destinadas a seduzir as fêmeas durante as exibições nupciais. Os tritões são predadores muito vorazes, sempre em busca de um girino ou de pequenas minhocas que serpenteiam no fundo da água. Tudo o que se mexe interessa-lhes, mesmo se não souberem muito bem do que se trata. Este facto relaciona-se com a falta de visão dos tritões, que por vezes lhes reserva algumas surpresas desagradáveis. A sua estadia no pântano é de pouca dura e no final da primavera, uma vez terminada a época de acasalamento, regressam à floresta vizinha, onde vivem habitualmente. Interessante este pequeno documentário sobre as imagens da natureza. Estivemos com os tritões que têm falta de visão. Não é trintões, é tritões com falta de visão. E afinal tivemos uma votação muitíssimo equilibrada e ótima. Penso que, para além dos dorminhocos, alguns estavam aí, era a ver muito divertidos. A primeira matinê que hoje exibiu um filme com pilhas de graça, que era o Fim de Semana com o Morto. Foi por isso que vocês não telefonaram para cá. Mas tivemos uma belíssima votação. Vamos ver desde já os resultados. Ora, muito bem, o Bloco A teve 353 chamadas. O Bloco B hoje foi o vencedor com 386. Venceu por uma diferença de 33 pontos. Tivemos um total de 739 chamadas. Portanto, vencedor Kung Fu e as artes marciais, finalmente. E no ar vai ficar de novo a nossa morada para que possam enviar os vossos desenhos relativos ao passatempo, o desporto e o Tampinhas, e ainda as vossas cartas, a vossa correspondência e os cartões de fãs também. Ora, escrevam para Programa Agora Escolha, Rádio Televisão Portuguesa, Avenida 5 de Outubro, 197.000, Lisboa. E ponham os desenhos bem perfeitos. Programa Agora Escolha, Rádio Televisão Portuguesa, Avenida 5 de Outubro, 197.000, Lisboa. Os mais pequenos podem pedir ajuda aos familiares e têm até à próxima semana, até à quarta-feira da próxima semana. Não mandem até mais tardar a próxima quarta-feira, porque depois é difícil classificar os desenhos. E agora sim vamos ficar com o bloco vencedor, que hoje foi o B, e com a companhia de Kung Fu. Ficamos a aguardar.